Teste som. Declaro aberta a reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça do dia 12 de fevereiro de 2019. Estando presentes a vereadora Marlene Soares Munhoz, os vereadores André Luiz de Oliveira, Eliseu Latzuki, Jorge Pittner e Silmar Cardoso dos Santos. Solicito à vereadora Marlene que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 5 de janeiro de 2019. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de solicitar a dispensa da leitura da ata, tendo em vista que todos já têm, e colocando em consideração a quantidade de projetos que nós temos que passar na CCJ e tem as demais comissões posteriores. Coloque em votação a solicitação do vereador Jorge Pittner. O vereador que for favorável permaneça sentado. O contrário se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Coloque em votação a ata da última reunião. É em discussão. Em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado, o contrário se manifeste levantando. Ata aprovada por unanimidade de votos. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 1 de 2019, de autoria do Legislativo. Solicito que a vereadora Marlene, relatora desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei complementar número 1 de 2019. Acrescenta o artigo 3º na Lei Complementar número 8 de 21 de dezembro de 2009 para tornar obrigatória a realização de audiência pública em caso de aumento da tributação. Autor o vereador André Luiz de Oliveira, relatora a vereadora Marlene Soares Munhoz. Relatório: trata-se do projeto de lei de iniciativa do vereador André Luiz de Oliveira, pelo qual pretende tornar obrigatória a realização de audiência pública em caso de aumento da tributação sobre fundamento de oportunizar à sociedade o que se estabelece na Constituição Federal quanto à publicidade dos atos do poder público. A proposição ela veio acompanhada de justificativa às folhas 4, consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa, as folhas 5 e 6. Análise e voto. O projeto vem a esta Comissão de Constituição e Justiça para análise em cumprimento ao disposto no inciso do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, cabendo aos membros emitir parecer sobre a regularidade do projeto quanto aos aspectos constitucionais, legais e de técnica legislativa. Em análise da proposição apresentada, verifico que esta não contém nenhum vício de constitucionalidade e legalidade capaz de prejudicar o seu andamento nesta Casa. Quanto à técnica legislativa, está de acordo com os fundamentos da Lei Complementar Federal número 95 de 98. Por fim, concluo que o projeto de Lei Complementar número 1 de 2019, ele reveste-se de boa forma constitucional, legal e de boa técnica legislativa, razão pela qual voto favorável à sua tramitação. É o meu voto, Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2019, Marlene Soares Munhoz, relatora. Coloque em discussão o relatório e votos apresentados contendo a proposta de emenda. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloque em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado. O que for contrário se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nessa Casa, com a emenda apresentada pela relatora, e o voto da relatora passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 2, de autoria do Executivo. Eu, o vereador Silmar, relator dessa matéria, apresentarei meu relatório e voto.
Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Jorge. O projeto 2 de 2019 é? Exato. Do Executivo. De autoria do Do Executivo. Executivo, sim. Correto. Está comigo aqui o 2. O 7 e o 4. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinária número 2, 2019. Autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros às associações de pais e mestres e funcionários das escolas da rede pública municipal de ensino por meio de termo de colaboração e da outras providências. Autor, o chefe do Poder Executivo. Relator, Silmar Cardoso dos Santos. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo que visa transferir recursos financeiros às associações de pais e mestres e funcionários das escolas da rede pública municipal de ensino por meio de termo de colaboração. A proposição vem acompanhada de justificativa, a folha 7 e 8. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa. Análise e voto. O projeto que vem a essa Comissão de Constituição e Justiça para análise, em cumprimento ao disposto do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, cabendo aos membros emitir parecer sobre a regularidade do projeto quanto aos aspectos constitucionais, legais e de técnica legislativa. Em análise da proposição apresentada, verifique que essa não contém nenhum vício de constitucionalidade e legalidade capaz de prejudicar o seu andamento nesta Casa. Entretanto, quanto à técnica legislativa utilizada, está em desacordo com a Lei Complementar Federal nº 95 de 98, necessitando de uma nova redação e remuneração de artigos, conforme substitutivo apresentado ao presente voto. Ante ao exposto, concluo que o projeto em análise reveste de boa constitucionalidade e legalidade, mas necessita de alterações de técnica legislativa, sendo que as correções apresentadas envolvem mais de um artigo, optando-se pela apresentação do substitutivo nos termos do artigo 170 do Regimento Interno, qual segue anexo com a respectiva justificativa. Desta forma, foram realizadas melhorias na redação do texto da proposição, de modo que as alterações pontuais não prejudicam o seu entendimento, sua aplicabilidade e tampouco o seu objetivo, sendo somente para adequar a técnica legislativa. Por fim, concluo que o projeto de lei ordinária número 2, 2019, reveste de boa técnica, de boa forma constitucional e legal, mas com necessárias adequações de redação. Voto favorável à sua tramitação nessa Casa, com o substitutivo apresentado. É o meu voto. Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2019. Vereador Silmar Cardoso dos Santos, relator. Coloco em discussão relatório e votos apresentados, contendo o substitutivo proposto pelo relator. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloque em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado. E o que for contrário se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que o substitutivo 01 ao projeto de lei número 02/2019 está apto a seguir seu trâmite nessa Casa, e o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 3/2019, de autoria do Executivo, solicito que o vereador André, relator dessa matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinário número 3/2019. Dispõe sobre a autorização e transparência de recursos financeiros mediante a celebração de termo
de colaboração entre o município de Pitanga e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pitanga e da outras providências. Autor, o chefe do Poder Executivo. Relator, André Luiz Oliveira. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo que visa celebrar termo de colaboração entre o município de Pitanga e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pitanga. A proposição veio acompanhada de justificativas, folhas 6 e 7. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa, folhas 35 e 41. Análise e voto. O projeto vem a esta Comissão de Constituição e Justiça para análise e cumprimento ao disposto do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, cabendo aos membros emitir parecer sobre a regularidade do projeto quanto aos aspectos constitucionais, legais e de técnica legislativa. Em análise da proposição apresentada, verifique que não há nenhum vício de constitucionalidade e legalidade capaz de prejudicar o seu andamento nesta Casa. Entretanto, quando a técnica legislativa utilizada está em desacordo com a Lei Complementar Federal número 95/98, necessitando de nova redação e renumeração dos artigos, conforme substitutivo apresentado ao presente voto. Ante o exposto, concluo que o projeto em análise reveste-se de constitucionalidade e legalidade, mas necessita de alterações em técnica legislativa, sendo que as correções apresentadas envolvem mais de um artigo, optando-se pela apresentação do substitutivo, nos termos do artigo 170 do Regimento Interno, o qual segue anexo com a respectiva justificativa. Desta forma, foram realizadas melhorias na redação do texto da proposição, de modo que as alterações pontuais não prejudicam o seu andamento, sua aplicabilidade e tampouco o seu objetivo, sendo somente para adequar a técnica legislativa. Por fim, concluo que o projeto de lei ordinário número 3/2019 reveste-se de boa forma constitucional e legal, mas com necessidades de adequações de redação. Voto favorável à sua tramitação nesta Casa, com o substitutivo apresentado. É como voto, sala das comissões, 12 de fevereiro de 2019, vereador relator André Luiz Oliveira. Coloque em votação, em discussão, o relatório e votos apresentados, contendo a apresentação do substitutivo pelo relator. Em discussão, senhor presidente, então, senhores vereadores que se fazem presentes nesta reunião de comissão, gostaria de fazer um apontamento aqui para um projeto extremamente importante que adentrou nessa Casa, mas novamente com uma série de adequações e de necessidades redacionais. Então, o vereador Jorge, preocupado com a APAI, preocupado com o recurso que vai para a instituição, ontem à noite, por umas 9 horas da noite, conversava comigo sobre esse projeto, me auxiliando para que a gente pudesse votá-lo, para que ele pudesse ter andamento na Casa, porque a questão redacional está fazendo toda a diferença na hora que os projetos estão chegando aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo bem simples. E alguém precisa fazer essa cobrança para o chefe do Poder Executivo, pelos responsáveis, porque vai chegar um momento que projetos vão ter que ser barrados aqui por essas questões redacionais. Semana passada já veio uma, a gente teve que fazer voltar. Então, por exemplo, nas adequações, redação original não possui, redação sugerida. Que o artigo 6 revogue a Lei Complementar número 2000/121, de 13 de março de 2018. Então, como que não possui uma redação original? Então, são questões que precisam ser apontadas por essa comissão. Eu estou dizendo isso publicamente, porque vai chegar um momento aí que muitos desses projetos não terão mais condições de tramitar por questões do Executivo e não dos vereadores dessa Casa. Esse é só um dos projetos que é muito importante. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado e o que for contrário se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade de votos.
Não havendo discordância, a comissão declara que o substitutivo número 1 ao projeto proposto do relator está apto a seguir seu trâmite nesta casa. E o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 4/2019, de autoria do Executivo. Solicito que o vereador Eliseu, relator dessa matéria, apresente seu relatório e voto. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores. A Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinária número 4/2019, dispõe sobre autorização de transferência de recursos financeiros mediante a celebração de termo de colaboração entre o município de Pitanga e a Associação de Recuperação do Alcoólatras Área e da outras providências. Autor, chefe do Poder Executivo, relator, vereador Eliseu Latezuk. Relatório. Trata-se do projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo que visa repassar a Associação e Recuperação do Alcoólatra ARA recursos provenientes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de maneira a instrumentalizá-los na execução de suas finalidades institucionais. A proposição veio acompanhada de justificativa nas folhas 5 e 6. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa nas folhas 14 a 20. Análise e voto. O projeto de lei, esta Comissão Constituição e Justiça, para análise em cumprimento ao dispositivo do inciso 1º do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, cabe aos membros emitir parecer sobre os aspectos constitucionais, legais, de técnicas legislativas. Em análise da proposição apresentada, verifico que esta não contém nenhum vício de constitucionalidade e legalidade, capaz de prejudicar o seu andamento nesta Casa. Entretanto, quando a técnica legislativa utiliza esta em desacordo com a Lei Complementar Federal número 95 de 98, necessitando de nova redação a renumeração dos artigos conforme substitutivo apresentado ao presente voto. Ante o exposto, concluo que o projeto em análise reveste-se de constitucionalidade e legalidade, mas necessita de alteração de técnica legislativa, sendo que as correções apresentadas envolvem mais de um artigo, optando-se pela apresentação do substitutivo nos termos do artigo 170 do Regimento Interno, o qual segue anexo com a respectiva justificativa. Dessa forma, foram realizadas melhorias na redação do texto da proposição, de modo que as alterações pontuais não prejudiquem o seu entendimento, sua aplicabilidade e tampouco o seu objetivo, sendo somente para adequar a técnica legislativa. Por fim, concluo o projeto de lei ordinária número 4 de 2019, reverte-se de boa forma constitucional e legal, mas com necessária adequação de redação, voto favorável à sua tramitação nesta Casa, com o substitutivo apresentado é meu voto. Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2019. Vereador Eliseu Latezuk, relator. Coloca em discussão o relatório e votos apresentados, contendo a apresentação de substitutivo pelo relator. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloca em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado e o que for contrário se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que o substitutivo número 01 ao projeto proposto pelo relator está apto a seguir o seu trâmite nessa Casa e o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 5 de 2019, de autoria do Executivo, solicito que o vereador Jorge, relator dessa matéria, apresente seu relatório e voto.
Comissão de Constituição e Justiça. Projeto Lei Ordinário número 5 de 2019. Dispõe sobre a autorização e transferência de recurso financeiro mediante a celebração nos termos de colaboração entre o município de Pitanga e a Associação de Proteção aos Animais de Pitanga e da outra providência. Autor, chefe do Poder Executivo. Relator, vereador Jorge Pitten. Relatório, trata-se do projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo que visa a transferência de recursos financeiros mediante a celebração do termo de colaboração entre o município de Pitanga e a Associação de Proteção aos Animais de Pitanga. A proposição veio acompanhada de justificativa nas folhas 5 e 6. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa nas folhas 20 e 26. Análise do voto. O projeto vem com esta Comissão de Constituição e Justiça para análise em cumprimento ao dispositivo do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, cabendo aos membros emitir parecer sobre a regularidade do projeto quanto aos aspectos constitucionais, legais e de técnica legislativa. Em análise da proposição apresentada, verifico que esta não contém nenhum vício de constitucionalidade, legalidade capaz de prejudicar o seu andamento nesta Casa. Entretanto, quanto à técnica legislativa utilizada, esta, em desacordo com a Lei Complementar Federal 95/98, necessita de nova redação e remuneração dos artigos, assim como considerando que as correções apresentadas envolvem mais de um artigo, opta-se pela apresentação do substitutivo nos termos do artigo 170 do Regimento Interno, o qual segue anexo com a respectiva justificativa. Desta forma, foram realizadas melhorias na redação do texto da proposição, de modo que as alterações pontuais não prejudiquem o seu entendimento, sua aplicabilidade e tampouco o seu objetivo, tendo somente para adequar a técnica legislativa. Por fim, concluo que o projeto de Lei Ordinário 5 de 2019 reveste-se de boa forma constitucional e legal e com as necessidades adequadas com a redação, voto favorável à sua tramitação nesta Casa com o substitutivo apresentado é o meu voto. Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2019, vereador Jorge Pitten, relator. E senhor presidente, senhores membros, segue o substitutivo número 1 do projeto 5 em anexo. Coloco em discussão o relatório e votos apresentados, contendo a apresentação do substitutivo pelo relator. Em discussão, senhor presidente, então, Discussão, André. para quem nos acompanha e para quem vai posteriormente assistir a reunião das comissões, o projeto do ARA, o projeto das PAP, o projeto da PAI, no qual fomos relator, ele busca que sejam realizados os convênios, né, para repasse, para que as entidades possam trabalhar e manter suas despesas durante o ano. Então, esses são os temas que estão sendo propostos, que estão sendo tratados na reunião de hoje. Tanto o vereador Eliseu quanto o vereador Jorge têm meu apoio pela importância que as entidades têm para o nosso município, pelo trabalho que elas desenvolvem. Muito obrigado. Discussão. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloque em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado. E o que for contrário se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que o substitutivo número 01 ao projeto proposto pelo relator está apto a seguir seu trâmite dessa Casa e o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 6/2019, de autoria do Executivo. Solicito que a vereadora Marlene, relatora desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinária número 3 de 2019. Institui o programa Prata da Casa. Autor, vereador André Luiz de Oliveira. Relator, vereadora Marlene Soares Munhoz. Relatório.
Trata-se do projeto de lei de iniciativa do vereador André Luiz de Oliveira, que visa estimular a participação dos artistas locais em eventos musicais que contêm o financiamento público municipal. A proposição ela veio acompanhada de justificativa às folhas 3, consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa nas folhas 4 e 5. Análise e voto. O projeto vem a esta Comissão de Constituição e Justiça para análise em cumprimento ao disposto do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, cabendo aos membros emitir parecer sobre a regularidade do projeto quanto aos aspectos constitucionais, legais e de técnica legislativa. Em análise da proposição apresentada, verifico que esta não contém nenhum vício de constitucionalidade e legalidade capaz de prejudicar o seu andamento nesta Casa. Entretanto, quanto à técnica legislativa utilizada, está em desacordo com a Lei Complementar Federal número 95 de 98, necessitando de nova redação e renumeração dos artigos conforme substitutivo apresentado ao presente voto. Cabe destacar que meu voto vai de encontro às necessidades dos artistas musicais municipais, contribuindo assim para o reconhecimento do seu trabalho no município onde reside. Ante o exposto, concluo que o projeto em análise reveste de boa constitucionalidade e legalidade, mas necessita de alterações de técnica legislativa. Assim, considerando que as correções apresentadas envolvem mais de um artigo, decidiu-se pela apresentação do substitutivo nos termos do artigo 170 do Regimento Interno, qual segue anexo com a respectiva justificativa. Desta forma, foram realizadas melhorias na redação do texto da proposição, de modo que as alterações pontuais não prejudicam o seu entendimento, sua aplicabilidade e tampouco o seu objetivo, sendo somente para adequar a técnica legislativa. Por fim, concluo que o projeto de lei ordinária, número 3 de 2019, ela reveste-se de boa forma constitucional, legal, mas com necessárias adequações de redação. Voto favorável à sua tramitação nesta Casa, com o substitutivo apresentado, é o meu voto. Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2019, vereadora Marlene Soares Munhoz, relatora. Coloco em discussão o relatório e voto apresentado, contendo a apresentação do substitutivo pela relatora. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado. O que for contrário se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que o substitutivo número 01 ao projeto proposto pela relatora está apto a seguir seu trâmite nesta Casa, e o voto da relatora passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 7 de 2019, de autoria do Executivo. Eu, vereador Silmar, relator dessa matéria, apresentarei meu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinária número 7 de 2019. Autor, chefe do Poder Executivo, relator, vereador Silmar Cardoso dos Santos. Relatório. Trata-se de projeto de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que visa repassar à Associação Verde Flores de Pitanga recursos provenientes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, de maneira a instrumentizá-los na execução de suas finalidades institucionais. A proposição vem acompanhada de justificativa, folha 5 e 6. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa, as folhas 14 a 20. Análise e voto. O projeto vem a essa Comissão de Constituição e Justiça para análise em cumprimento ao disposto do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, cabendo aos membros emitir parecer sobre a regularidade do projeto quanto aos aspectos constitucionais, legais e de técnica legislativa. Em análise da proposição apresentada,
verifique que essa não contém nenhum vício de constitucionalidade e ilegalidade capaz de prejudicar o seu andamento nesta casa. Entretanto, quanto à técnica legislativa utilizada, está em desacordo com a Lei Complementar Federal número 95, necessitando de uma nova redação e renumeração dos artigos, conforme o substitutivo apresentado ao presente voto. Ante ao exposto, conclui que o projeto em análise reveste-se de constitucionalidade e legalidade, mas necessita de alterações de técnica legislativa, sendo que as correções apresentadas envolvem mais de um artigo, optando-se pela apresentação do substitutivo, nos termos do artigo 170 do Regimento Interno, o qual segue anexo com a respectiva justificativa. Desta forma, foram realizadas melhorias na redação do texto da proposição, de modo que as alterações pontuais não prejudicam o seu entendimento, sua aplicabilidade e tampouco o seu objetivo, sendo somente para adequar a técnica legislativa. Por fim, concluo que o projeto de lei ordinária número 7 de 2019 reveste de boa forma constitucional e legal, mas com necessárias adequações de redação. Voto favorável à sua tramitação nessa casa com o substitutivo apresentado. É o meu voto. Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2019. Silmar Cardoso dos Santos, relator. Coloco em discussão o relatório e voto apresentados, contendo a apresentação do substitutivo pelo relator. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável, permaneça sentado. O que for contrário, se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que o substitutivo número 1 ao projeto proposto pelo relator está apto a seguir seu trâmite nessa casa. E o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 1 de 2019, de autoria do Legislativo. Solicito que o vereador Eliseu, relator dessa matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinário número 1, 2019. Institui no calendário do eventos do município de Pitanga o Dia da Conscientização e Prevenção das Doenças, Hipertensão e Diabetes em Crianças. Autor, vereador André Luiz de Oliveira. Relator, vereador Eliseu Latezuk. Relatório. Trata-se do projeto de lei de iniciativa do vereador André Luiz de Oliveira, pela qual pretende instituir no calendário de eventos do município o Dia da Conscientização e Prevenção das Doenças de Hipertensão e Diabetes em Crianças. A proposição veio acompanhada de justificativa nas folhas 3, no qual o autor da propositura falou dos riscos que hábitos alimentares inadequados geram à saúde humana, principalmente diabetes e hipertensão, que são duas das principais doenças que mais causam mortes no país. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa nas folhas 4 e 5, a qual opinou pela regularidade do projeto. Análise e voto. O projeto vem desta Comissão de Constituição e Justiça pela análise em cumprimento ao dispositivo do inciso 1º do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, cabendo aos membros emitir parecer sobre a regularidade do projeto quanto aos aspectos
constitucionais, legais e de técnicas legislativas. Em análise da proposição apresentada, verifico que esta não contém nenhum vício de constitucionalidade e legalidade, capaz de prejudicar o seu andamento nesta casa. Quanto à técnica legislativa, está de acordo com os fundamentos da Lei Complementar Federal número 95 de 98. Por fim, concluo que o projeto de lei ordinária número 1 de 2019 reveste-se de boa forma constitucional, legal, de boa técnica legislativa, razão pela qual voto favorável à sua tramitação. É o meu voto, sala das comissões, 11 de fevereiro de 2019, Eliseu Latezuk, relator. Coloca em discussão o relatório e votos apresentados. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloca em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado. O que for contrário se manifeste levantando. Desculpem. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nessa casa. E o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Gostaria de pedir aos colegas vereadores presentes que evite a conversa paralela no momento que o colega está fazendo a leitura, o que pode vir a atrapalhar. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 2, 2019, de autoria do Legislativo. Solicito que o vereador Jorge, relator dessa matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto Lei Ordinário 2 de 2019. Dispõe sobre a divulgação de dados do Conselho Municipal na página oficial da Prefeitura e da Câmara Municipal na internet e da outras providências. Autor, vereador André Luiz de Oliveira. Relator, vereador Jorge Pittner. Relatório. Trata-se do projeto de lei de iniciativa do vereador André Luiz de Oliveira, que busca facilitar a participação popular junto aos conselhos e, ao mesmo tempo, tornar o trabalho dos conselhos mais transparente. A proposição veio acompanhada de justificativa nas folhas 3. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa nas folhas 4 e 6. Opinando-se pela continuidade da tramitação, com recomendação da emenda supressiva quanto ao artigo 2º. Análise do voto. O projeto vem a esta Comissão de Constituição e Justiça para análise em cumprimento ao dispositivo do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, cabendo aos membros emitir parecer sobre a regularidade do projeto quanto aos aspectos constitucionais, legais e de técnica legislativa. Em análise da proposição apresentada, verifico que esta possui vício de constitucionalidade, de legalidade capaz de prejudicar o seu andamento nesta casa, uma vez que a Câmara Municipal não detém a atribuição ao divulgar atos administrativa do município, necessitando, assim, ocorrer a supressão do 2º artigo, constando-se no projeto a lei que incumbia a esta Casa disponibilizar o seu site oficial ícone para direcionar a página da Prefeitura, conforme a orientação do Procurador das folhas 4 e 5. Em consequência, dirige-se a emenda ao projeto para adequar-se à supressão mencionada conforme a emenda modificativa 1, anexo. Quanto à técnica legislativa, deve ser realizada as adequações da redação constante na Lei Complementar Federal 95/98. Por fim, concluo que o projeto de lei ordinária número 2 de 2019 deve seguir e sofrer as alterações sugeridas nas emendas anexadas ao voto. Assim, voto favoravelmente a sua tramitação nesta Casa. É meu voto, Sala das Comissões, 12 de fevereiro
de 2019, vereador Jorge Pittman, relator. Senhor presidente, ele segue a emenda supressiva 1 ao projeto de lei complementar, projeto 2, e segue em anexo a emenda modificativa 1 ao projeto de lei complementar 2 de 2019, assim deixando ele o projeto pronto para o seu trâmite, para a sua tramitação, senhor presidente e membros. Coloco em discussão o relatório e voto apresentados, contendo as emendas apresentadas pelo relator. Em discussão, senhor presidente. Em discussão. Vossa Excelência, vereador Jorge, colocou a questão do site da Câmara não poder realizar a postagem desse tipo de informação. Eu entendi o relatório do que o procurador desta Câmara colocou, concordo com ele também, pelo que foi justificado, mas o importante é que o projeto tramite para que a população possa ter acesso ao que os conselhos discutem nessas reuniões, os vereadores e toda a nossa população, de forma que a transparência ela seja efetivada nesse sentido, pela importância que tem os conselhos para o nosso município, até mesmo para as sessões da Câmara, aí quando a gente às vezes entrar em algum tema ou entrar em algum projeto, a gente já pode acessar no site o que foi definido naquela reunião, se está de acordo, se tem consenso com o que os conselhos estão decidindo. Mas parabéns pelo relatório, muito obrigado. Em discussão, senhor presidente. Discussão. Eu queria parabenizar o autor, o vereador André, na realidade, e que, quanto à questão das audiências e a transmissão, na realidade ele demonstra a transparência. E é isso que essa casa aí, todos os membros, os vereadores, os colaboradores dessa casa querem, a transparência. E nesse projeto do vereador André, ele vem 100% na questão da transparência. Então, quero parabenizar o vereador André na iniciativa desse projeto. Só isso. Discussão. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloca em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado e o que for contrário se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta casa, com as emendas apresentadas pelo relator, e o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 3, de autoria do Legislativo, solicito que a vereadora Marlene, relatora dessa matéria, apresente seu relatório e voto. Questão de ordem, senhor presidente. Foi lido já o 3, agora então vou fazer a leitura do 6, que é do Executivo. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinária número 6 de 2019, dispõe sobre a autorização de transferência de recursos financeiros mediante a celebração de termo de colaboração entre o município de Pitanga e a Associação de Apoio à Terceira Idade de Pitanga, a TIP, e da outras providências. Autor é o chefe do Poder Executivo, relatora a vereadora Marlene Soares Munhoz. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo que visa repassar à Associação de Apoio à Terceira Idade de Pitanga recursos provenientes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, de maneira a instrumentalizá-los na execução de suas finalidades institucionais. A proposição ela veio acompanhada de justificativa, folhas 5 e 6. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa nas folhas 19 a 25. Análise e voto. O projeto vem a esta Comissão de Constituição e Justiça para análise em cumprimento ao disposto ao inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, cabendo aos membros emitir parecer sobre a regularidade do projeto quanto aos aspectos constitucionais, legais e de técnica legislativa. Em análise da proposição apresentada, verifico que essa não contém nenhum vício de constitucionalidade e legalidade capaz de prejudicar o seu andamento nesta Casa. Entretanto, quanto à técnica legislativa utilizada, está em desacordo com a Lei Complementar Federal número 95 de 98, necessitando de nova redação e renumeração dos artigos conforme substitutivo apresentado ao presente voto.
Ante o exposto, concluo que o projeto em análise reveste de constitucionalidade e legalidade, mas necessita de alterações de técnica legislativa, sendo que as correções apresentadas envolvem mais de um artigo, optando-se pela apresentação do substitutivo nos termos do artigo 170 do Regimento Interno, o qual segue anexo com a respectiva justificativa. Desta forma, foram realizadas melhorias na redação do texto da proposição, de modo que as alterações pontuais não prejudicam o seu entendimento, sua aplicabilidade e tampouco o seu objetivo, sendo somente para adequar a técnica legislativa. Por fim, concluo que o projeto de lei ordinária de número 6 de 2019, ele reveste de boa forma constitucional e legal, mas com necessárias adequações de redação, voto favorável à sua tramitação nesta casa. Com o substitutivo apresentado é o meu voto. Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2019, vereadora Marlene Soares Munhoz, relatora. Em discussão, relatório e voto apresentados, contendo a proposta de substitutivo pela relatora. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloca em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado, e o que for contrário se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que o substitutivo proposto pela relatora está apto a seguir seu trâmite nessa casa. E o voto da relatora passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 4, 2019, de autoria do Legislativo, eu, vereador Silmar, relator dessa matéria, apresentarei meu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinária número 4, proíbe a inauguração de obras públicas municipais inacabadas ou que não possam ser usufruídas de imediato pela população. Autor, vereador André Luiz de Oliveira, relator, vereador Silmar Cardoso dos Santos. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do vereador André Luiz de Oliveira, que busca proibir a inauguração de obras públicas municipais inacabadas, o que não possa ser usufruídas de imediato pela população. A proposição vem acompanhada de justificativa, a folha 3. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa, a folha 4 e 5. Análise e voto. O projeto vem a esta Comissão de Constituição e Justiça para análise, em cumprimento ao disposto no inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, cabendo aos membros emitir parecer sobre a regularidade do projeto quanto aos aspectos constitucionais, legais e de técnica legislativa. Em análise da proposição apresentada, verifique que esta não contém nenhum vício de constitucionalidade e legalidade capaz de prejudicar o seu andamento nesta casa. Quanto à técnica legislativa, está de acordo com os fundamentos da Lei Complementar Federal número 95 de 98. Por fim, concluo que o projeto de lei ordinária número 4 de 2019 reveste de boa forma constitucional, legal e de boa técnica legislativa, razão pela qual voto favoravelmente à sua tramitação. É o meu voto, Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2019, vereador Silmar Cardoso dos Santos, relator. Coloco em discussão o relatório e voto apresentados. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que não há nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado. E o que for contrário se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade de votos, não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nessa casa. E o voto do relator passa a ser o parecer
da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 5, de autoria do Legislativo. Solicito que o vereador Eliseu, relator desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinária número 5, 2019. Determina aos laboratórios conveniados da rede pública a realizar coleta de materiais para exames laboratoriais de pacientes acamados, idosos, pessoas com deficiências em suas residências ou nas unidades de saúde mais próximas. Autor, vereador André Luiz de Oliveira. Relator, vereador Eliseu Latezuk. Relatório. Trata-se do projeto de lei de iniciativa do vereador André Luiz de Oliveira, que busca instituir o atendimento de pessoas acamadas que precisem realizar a coleta de amostras laboratoriais particulares conveniados à rede pública nas suas residências. A proposição veio acompanhada de justificativa nas folhas 3, consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa nas folhas 4 e 5. Análise e voto. O projeto vem esta Comissão de Constituição e Justiça para análise em cumprimento ao dispositivo no inciso 1º do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, cabendo aos membros emitir parecer sobre a regularidade do projeto quanto aos aspectos constitucionais, legais e de técnica legislativa. Em análise da proposição apresentada, verifico que esta não contém nenhum vício de constitucionalidade e legalidade capaz de prejudicar o seu andamento nesta Casa. Quanto à técnica legislativa, está de acordo com os fundamentos da Lei Complementar Federal número 95 de 98. Por fim, concluo que o projeto de lei ordinária número 5 de 2019 reveste-se de boa forma constitucional, legal e de boa técnica legislativa, razão pela qual voto favorável à sua tramitação. É o meu voto, sala das comissões, 12 de fevereiro de 2019, vereador Eliseu Latezuk, relator. Coloco em discussão o relatório e o voto apresentado. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado. E o que for contrário se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nessa casa. E o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 6, de autoria do Legislativo. Solicito que o vereador Jorge, relator dessa matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto lei ordinário 6 de 2019. Dispõe sobre a colocação de bloqueador de ar nos cavaletes de água no âmbito do município de Pitanga e da outras providências. Autor, vereador André Luiz de Oliveira. Relator, vereador Jorge Peter. Relatório. Trata-se do projeto de lei de iniciativa do vereador André Luiz de Oliveira, que dispõe sobre a colocação de bloqueador de ar nos cavaletes de água no âmbito do município de Pitanga e da outras providências. A proposição veio acompanhada de justificativa nas folhas 3. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa nas folhas 4 e 5, opinando pelo arquivamento da proposição. Análise do voto. O projeto vem a esta Comissão de Constituição e Justiça para análise em cumprimento ao dispositivo do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, cabendo aos membros emitir parecer sobre a regularidade do projeto quanto aos aspectos constitucionais, legais e de técnica legislativa. Em análise da proposição apresentada, em que pese a informação jurídica apresentada, verifico que esta não está revestida de nenhum vício de constitucionalidade e legalidade capaz de prejudicar o seu andamento nessa Casa. Quanto à técnica legislativa, de acordo com os fundamentos da Lei Complementar Federal 95 de 98, por fim, concluo que o projeto de lei ordinário 4 de
de 2019 reveste-se de boa forma constitucional, legal e de boa técnica legislativa, razão pela qual opino favoravelmente a sua tramitação. É como voto, Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2019, vereador relator Jorge Peter. Coloque em discussão o relatório apresentado. Relatório e voto. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloque em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado e o que for contrário se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nessa casa. E o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Informo aos senhores vereadores que o projeto de lei 84/2018, que estava nessa comissão, foi retirado pelo autor. O vereador Eliseu protocolou a emenda ao substitutivo número 2 ao projeto de lei complementar número 10/2017. Solicito que o vereador explique sua emenda a essa comissão. Senhores vereadores, então essa emenda modificativa ao número 1 do substitutivo número 2 de lei complementar número 10/2017, acrescentar-se o artigo 44 ao seguinte parágrafo único. Parágrafo único. Será permitido o desmembramento de lotes não edificados com área mínima de frente de 7 metros, desde que respeitada a servidão de 3 metros. Justificativa. Pretende-se a presente emenda regularizar lotes urbanos existentes no município. Antes que a comissão emita parecer sobre a emenda, sugere-se que seja oficiado à Central de Projetos do município para que compareça nesta casa em reunião com todas as comissões para discutir a alteração da proposta. Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2018, relator, propositor, Eliseu Latezuk. Então, pessoal, essa emenda vem de encontro à necessidade de alguns lotes do nosso município, porque na região central ficou de 12 metros a frente única do lote. Então a gente está fazendo essa proposição para que seja regularizado os lotes que tenham 7 metros, desde que tenha uma entrada de servidão. Porque a gente mesmo sabe que os lotes aqui na região central são de testada mínima de 10 metros. Também gostaria de fazer uma recomendação que as emendas do substitutivo número 1 do projeto de lei complementar número 10 sejam acrescentadas ao substitutivo número 2 da lei complementar número 10. E também seja extinto, retirado o substitutivo do projeto de lei número 1, que tramite só o número 2, que foi encaminhado pelo Executivo. Então essa é a minha sugestão, fica aí aos senhores vereadores. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao relator. Então, nós temos hoje 10 metros, né? 10 metros. Sua emenda seria para 7 metros? Seria para 7 metros, desde que a pessoa tenha uma entrada de servidão. Correto. É só essa minha dúvida aí, mas eu acompanho o relator. 3 metros. Que daria 10 metros. Ele vai dar fecha. Só que pela lei a lei hoje não poderia, né? Então a gente está fazendo essa indicação aí para que seja regulamentada a lei. É que na realidade também eu quero parabenizar o vereador, que ele vem de encontro com o anseio da população. E na realidade há um pedido muito grande da população que haja essa correção. Eu já fui cobrado várias vezes. Eu acho que o vereador está certo e correto quanto a isso aí. Só isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Também em discussão a colocação das emendas do substitutivo 1 e do substitutivo 2. Alguém quiser se manifestar?
Sobre essa sugestão, senhor presidente, porque está tramitando os dois projetos, substitutivo número 1 e o 2. Então, que seja colocado todas as emendas que foi colocado no 1, no 2, e seja extinto o projeto de lei complementar número 1, o substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 10, que seja extinto esse. Essa é a sugestão, não sei se os senhores têm alguma objeção. A discussão, no meu entendimento, vereador, é correto. Ele ficou inútil, ficou em desuso. Senhor presidente, não faço parte dessa comissão, mas... Pois não, vereador. Quebrando o protocolo um pouquinho, uma sugestão, vereador Eliseu. Também concordo, tem bastante gente que já veio procurar. Por que não daria para propor, se fosse comercial, você usaria 7 metros, e residencial, você faria de 7 e 3 de área de como que você falou agora? De servidão. Porque o do comercial 7 metros ficaria, não precisa, é uma construção que não precisa acesso de carro. E construção, não, é uma sugestão, né? Sim, a gente não fez alteração na tabela pelo seguinte... porque o comércio, o comercial, o cara não vai... O comércio vai usar os 7 metros. Isso. E o residencial, sim. Mas hoje, pela lei, o comércio tem que ter uma vaga de garagem também. É verdade. Então, essa é a sugestão. Demais colegas vereadores, de acordo com... E convidar a servidora ou servidor titular da pasta para se explicar na comissão e melhor nos instruir. Então, diante do exposto, determino o envio de ofício ao Executivo, convidando ao servidor ou servidora titular da pasta de projetos para sanar as dúvidas dessa comissão referente ao assunto em pauta. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente reunião.